Olá, pessoal do Colégio Estadual Inácio, tem alguém aí? Hoje estaremos falando de tchan, 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 contos de mistério. Você sabe o que é um conto de mistério? É um texto narrativo, ele é escrito em prosa, ele é um texto curto, menor do que uma novela. Então, vamos observar o conceito de conto de mistério. Ele é narrativo, curto e ele é escrito em parágrafos, ou seja, em prosa. E a estrutura? Qual é a estrutura do texto? Ele segue a seguinte estrutura: tem título, introdução. Na introdução, primeiro parágrafo, você vai ter que responder o que aconteceu, quem, com quem aconteceu, como, onde. Tá bom? Pode colocar aí também, acrescentar o quando. Isso fica na introdução. Depois vem o desenvolvimento. É no desenvolvimento que você vai colocar os vários parágrafos, os vários acontecimentos do seu texto. E depois, venhamos para o clímax, aquela parte emocionante da história. E pode ter ou não a conclusão. Você pode deixar também para o leitor tirar suas próprias conclusões. Vamos agora falar dos elementos que compõem um texto do gênero textual conto de mistério. Espaço. No seu texto, na sua narrativa, você tem que colocar se é em uma casa, numa rua, num parque, numa praça. Isso fica onde? Introdução. Depois vem o tempo. Esse tempo pode ser antigamente, meses depois, marcando uma parte cronológica do seu conto de mistério. Depois vem o foco narrativo. O interessante do foco narrativo é que ele pode acontecer de 3 maneiras. O narrador observador, ou seja, ele é conhecedor da ação, mas ele não participa, terceira pessoa. O narrador personagem, primeira pessoa, ele participa da história. E esse aqui é o onisciente. Sabe aquele personagem fofoqueiro que sabe de tudo que acontece com todo mundo? É o personagem onisciente. Então, o foco narrativo pode acontecer dessas 3 maneiras. Vamos agora para os personagens. O personagem é o indivíduo que participa. Ele pode ter personagem principal ou secundário. O personagem pode ser protagonista ou antagonista. O que é protagonista? O mocinho da história. E o que é o antagonista? O vilão. Nós estamos falando de contos de mistério. Nesse conto de mistério, precisa aparecer diálogo. O diálogo acontece entre as personagens da história. Vem também o epílogo, ou seja, a parte aonde tem a parte emocionante. Epílogo também pode ser chamado de clímax. Clímax ou epílogo é aquela parte emocionante da história, sabe? Onde tem um desfecho surpreendente. Vocês se lembram do conto de mistério que nós lemos na sala? Teve muita gente que ficou assustado com o final. Diferente, né? E vamos conhecer alguns autores. Os autores que a tia Sueli trabalhou na sala, a tia Sueli trabalhou só um. O conto era de Stanislau Ponte Preta. Tem também Paulo André, ele é um escritor de contos de mistério e hoje teremos você. Sim, você irá fazer um conto de mistério. Agora que você já conheceu, através desse mapa mental, o que é um conto de mistério, você irá fazer o quê? Produzir o seu. Vamos lá? Então, pegue seu caderno de língua portuguesa ou imprima a atividade e vamos passar para a parte escrita. Beijos, fiquem com Deus e até mais.